Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. O Flamengo está muito próximo de fechar com o substituto de Pedro, que joga muita bola, galera. Então falarei sobre o prazo que o Flamengo tem para inscrever reforços aí de olho nas três competições aí que restam ao Flamengo na temporada aí, galera. Essas informações também muito importantes, né? E outra informação sobre Mariano Dias no Flamengo, que chega aí para definir sobre contratação, né? Então vou falar sobre este assunto também. E começando com essa notícia sobre o substituto de Pedro aí, sobre a lesão complicada, então o Flamengo que está vivendo aí um sério problema nos bastidores. O Pedro, que é o principal atacante da equipe de Tite atualmente, teve uma seríssima lesão quando estava a serviços da seleção brasileira, galera. Então, o que aconteceu é que o jogador foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento anterior cruzado, o que acabou tirando de campo pelo restante aí da temporada, e a previsão de retorno é apenas na metade aí da próxima temporada. Então, entretanto, aí na busca por um substituto para Pedro, Marcos Braz e Landim foram ao mercado em busca de jogadores disponíveis para assumir esta vaga aí. E que ficou deixado aí por Pedro, uma lacuna irreparável, né? E estão trazendo um atacante nível Europa, e que já jogou em grandes clubes, inclusive na Premier League, né? Então a nação rubro-negra pode comemorar, pois Anthony Martial, atacante que passou boa parte da carreira no Manchester United, está próximo de se juntar ao mais querido. O francês tem bom oportunismo, velocidade e chuta muito bem. Martial, inclusive, já jogou em diversas oportunidades pela seleção francesa e é muito conhecido na Europa. A fonte é Luca Bendoni, que postou a informação nas redes sociais afirmando que o jogador tem conversas avançadas e é esperado para juntar-se ao elenco do Flamengo logo mais, galera. Então, a fase do Flamengo não é o que a torcida estava esperando, mas apesar de estar bem nas Copas, tanto na Libertadores como a do Brasil, o desempenho no Brasileirão tem sido insuficiente aí devido às lesões que está acontecendo, né? Então o Tite está sendo cada vez mais pressionado por resultados à frente da equipe aí do Flamengo e já começa a escutar pedidos de demissão vindos da torcida. Entretanto, mesmo com as baixas, o elenco do mais querido foi muito reforçado nesta janela de transferências e o bom desempenho é questão de tempo e entrosamento entre os jogadores aí, né? Que isso vai levar um certo tempo, os novos atletas e aqueles que já estão aí no elenco, né? Não é assim da noite para o dia em que eles vão trabalhar aí, né, certinho. Então, galera, passando informações sobre Mariano Dias aí, o que eu tenho a dizer para vocês. O Flamengo teve mais uma baixa aí, né? Eu já falei de Pedro, né? Na temporada, e o Flamengo está em busca aí de um atacante. Então, os nomes que começaram a surgir como possíveis substitutos, surgiu o nome de Mariano Dias, que foi oferecido por intermediários. E de acordo com informações aí, Mariano Dias vem para o Mengão. Segundo apurações feitas, galera, passando essa informação aí, né? Sobre Mariano Dias, né? No entanto, o atleta não está nos planos da diretoria e também do técnico Tite. A ideia seria buscar um jogador diferente para suprir a ausência de Pedro, que seria o Martial aí, né? Como eu já passei a informação, né? Então ele está fora dos planos, então, né? Então a preferência de Tite é tipo um jogador com características parecidas com as de Pedro. Então seria o Depay, só que o Depay, né? O Memphis Depay foi para o Corinthians, galera. Já está acertado, vai receber quase 3 milhões de reais por mês. O Flamengo chegou a ter conversas com esse jogador, mas devido a pedida salarial aí, o Flamengo recuou, achou muito dinheiro e o Corinthians topou aí pagar quase 3 milhões por mês aí ao jogador. Vai chegar em 28 meses de contrato, mais de 70 milhões de reais terá que desembolsar por Memphis Depay aí. Então o Flamengo agora está tentando contratar Martial, né, que já está tudo certo, segundo aquele jornalista europeu, né, que foram oferecidos valores semelhantes ao que o Gabigol recebe no Flamengo, e ele topou. Então o Mariano Dias está atualmente sem clube desde que deixou o Sevilha da Espanha em julho deste ano.
O experiente atacante de 31 anos teve passagens pelo Real Madrid, da Espanha e Lyon da França, mas vem em baixa na Europa. Então o Flamengo já não se agradou desse jogador, né? Falando dos números aí do atacante, né, na temporada passada ele participou apenas de 13 partidas, nos quais não marcou gols e concedeu uma assistência. Ele era uma das principais promessas do Real Madrid, onde foi multicampeão, mas não conseguiu vingar como o esperado. Aí não deu nada certo, né? Então a janela de transferência do futebol brasileiro fechou dia 2. E vou falar sobre os prazos aí de inscrição, galera. Então, falando aí sobre os prazos, né? Então, o baque aí produzido pela a grave lesão de Pedro aí, né, da temporada de 2024, fez a diretoria do Flamengo debater se vale ou não a pena tentar a reposição aí com um atleta livre no mercado. Mas qual seria o prazo para que o eventual reforço do Flamengo tenha condições de jogo? Isso que muitas pessoas e a torcida também não sabe, né? Estão buscando aí informações, né? Então, primeiro de tudo, é importante destacar que não é possível contratar jogadores de outras equipes nem mesmo dentro do mercado brasileiro. E a outra questão, o atleta teria que ter ficado livre no mercado até o dia 2 de setembro, quando a janela de transferência se fechou. Ou seja, se um jogador rescindir contrato a partir do dia 3 em diante, ele não poderá atuar mais em 2024. Né? Essa é a primeira questão aí que devemos ressaltar. Então, registradas essas condições, falando aí quais são os prazos para a inscrição de atletas, de olho aí nas 3 competições que o Flamengo disputa até o fim da temporada. Então, para jogar Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores, como será então essa inscrição? Se o Flamengo regularizar um eventual reforço até o dia 9 de setembro, ele poderá inscrevê-lo nas 3 competições que disputa. Na Copa do Brasil, ele poderia entrar somente na fase semifinal, em caso de classificação do Flamengo, já que as quartas de final já estão em andamento. A data limite para a inscrição é exatamente no dia 9 de setembro aí, galera. Já está até segunda-feira aí, o máximo, né, galera? Então, para jogar as quartas de final da Libertadores, o reforço teria que ser escolhido pelo Flamengo como uma das 3 trocas para a fase em questão. Concorreria aí com Alcaraz, Alexandre e Gonçalo Plata e o lesionado Michael. Tais mexidas têm que ser definidas até o dia 13 de setembro. Para a sequência do brasileiro, ele poderia ser inscrito até o dia 20 de setembro, que é a data limite para que os clubes façam até 8 trocas em relação aos 50 nomes que o clube pode inscrever até o dia 9 de setembro. Né? Então, a contratação após o dia 9 de setembro. Se contratado depois da data em questão, o possível reforço fica automaticamente fora da Copa do Brasil, mas ainda teria condições de jogar as outras 2 competições, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, neste caso, a regra para ter o reforço tanto nas quartas de final da Libertadores quanto no Brasileirão são as mesmas citadas, né? Então, no prazo do dia 13 até 20 de setembro aí, né? Aí seria só para disputar o Brasileirão, né? E as contratações após o dia 13 de setembro, aí, então o reforço ficaria fora da Copa do Brasil e das quartas de final da Libertadores, mas ainda poderia ser inscrito no torneio continental se o Flamengo avançar para as semifinais. E também ficaria no Brasileiro, né, galera? No caso da Libertadores, os clubes semifinalistas poderão fazer as últimas 3 trocas de jogadores em sua lista até o dia 18 de outubro, que é a data limite de inscrição no torneio da Comebol Libertadores. Hein? A Libertadores é mais fácil, né? E as contratações após o dia 20 de setembro. Então o reforço não poderia mais jogar a Copa do Brasil, nem o Brasileiro. Então restando apenas a Libertadores em caso de classificação para a semifinal, respeitando o mesmo prazo do tópico aí, né? Então essas seriam as informações. E em um eventual título da Libertadores do Flamengo, o atleta contratado também poderá ser inscrito normalmente no Mundial de Clubes, que será em dezembro, galera, né? Mais essa informação aí. Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve eu voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.